A paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E agora, a primeira aula do nosso segundo trimestre. E o título da revista é Encorajamento, Instrução e Conselho. Alcance uma vida cristã feliz com os ensinos dos Salmos. Então hoje, na nossa primeira aula, o título é O Livro de Salmos. Nós vamos tratar sobre o livro de Salmos todo esse trimestre. E você que está me assistindo, já quero te convidar, se inscreva no nosso canal ADMP TV. Deixe também um comentário aqui embaixo e clique no sininho para receber todas as notificações. Então, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, pegue um bloco de anotações e vamos comigo. Vamos lá? Então hoje, na nossa primeira lição, nós vamos abordar um panorama geral sobre o livro de Salmos. E é importante nós nos guiarmos pelo resumo da lição. O resumo da lição vai falar o seguinte: o livro dos Salmos nos ajuda em nossa vida com Deus. Ele nos permite potencializar a nossa devoção ao Altíssimo. E sobre a devoção, eu quero abordar com vocês um ponto muito importante sobre a devoção. O que é a devoção? A devoção, segundo um livro que eu gosto bastante, Fundamentos da Oração, de Edward M. Bounds, ele vai falar o seguinte: a devoção é um estado de espírito particular encontrado em alguém totalmente dedicado a Deus. É o espírito de reverência, admiração e temor de Deus. É o estado do coração que se apresenta diante de Deus em oração e adoração. É estranha a tudo que se assemelha à frivolidade de espírito e é oposta a frivolidades, ruídos e gritarias. A devoção reside no reino da tranquilidade e é serena diante de Deus. É solene, profunda e meditativa. A devoção pertence ao interior da vida e habita em secreto, mas também se revela nos cultos no santuário. Então, o que nós temos como devoção? Estar devoto a Deus é ter o coração totalmente voltado a Ele. É entender que a sua vontade, a vontade de Deus, é mais importante do que sua própria. Então você vive um estado de reverência, admiração, temor a Deus. E é muito importante entender que um coração devoto é um coração que se volta a querer compreender aquilo que Deus quer para si, sempre. Então, um devoto a Deus, ele vive sua vida sempre, em todas as circunstâncias, querendo agradar a Deus. Então, se é preciso abrir mão de algumas coisas para servir a Deus, o devoto abre mão. Se para servir e adorar a Deus é preciso se levar em oração, o devoto se leva. Então a devoção é o que nos leva em oração e adoração a Deus. Então é importante entender que o livro que nós vamos estudar é um livro que vai nos ajudar a criar em nós um espírito de devoção a Deus. O livro de Salmos vai nos guiar para uma vida em que o nosso coração vai estar totalmente voltado a Deus. E é importantíssimo, portanto, você, professor de jovens, explicar que o livro de Salmos não deve ser algo a se faltar na nossa vida de meditação. Porque meditar, refletir, como eu disse, é estar devoto. E a devoção é um caminho para servir a Deus com grande qualidade. Tá? E aí, uma frase de Jonathan Edwards, que vai falar o seguinte, ele vai falar: certa vez, quando eu cavalgava pela floresta por minha saúde, em 1737, depois de ter descido do meu cavalo num lugar retirado, como comumente tenho feito, para fazer caminhadas, para contemplação divina e oração, tive uma apreensão de que para mim foi extraordinária, da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e homem, a sua maravilha grande, plena, pura e agradável, graça e amor, e mansa e gentil condescendência. Esta graça que me parecia tão calma e doce, também parecia-me grandiosa acima dos céus. A pessoa de Cristo revelou-se inefavelmente excelente, como excelência grandiosa, o suficiente para engolir todo o pensamento e concepção, que continuou tão perto quanto eu possa julgar, por cerca de 1 hora, que me manteve a maior parte do tempo em uma torrente de lágrimas, chorando em alta voz.
sentir um ardor da alma, parece ser o que eu não sei como expressar de outra forma, esvaziado e aniquilado, estar no pó e ser cheio de Cristo e amá-lo com um amor santo e puro, confiar nele, viver nele, servi-lo e segui-lo e ser perfeitamente santificado e puro, com a pureza divina e celestial. Jonathan Edwards vai explicar aqui, vai expor aqui algo que você provavelmente já viveu. Um coração devoto a Deus nos faz sentir a presença dele quando menos esperamos. Quando nós estamos em um momento da nossa vida, estamos ali pensando em Deus e do nada nós conseguimos sentir a sua presença. E essa presença tão grandiosa invade o nosso coração. E quantas vezes nós nos encontramos chorando diante da presença de Deus? É isso que a nossa revista quer trazer. Que nós sejamos cristãos puramente que entenda a vontade de Deus. Que os nossos corações, por meio do livro de Salmos, estejam em uma posição devota a Deus. E que essa devoção nos aproxime cada vez mais da sua presença. Então, qual é o nosso objetivo hoje? Nós temos 3 objetivos da nossa lição. Primeiro, mostrar que Salmos é um livro que fala ao nosso coração. Explicar também a composição e o propósito do livro de Salmos. E destacar os principais temas do livro de Salmos, tá? Então, no nosso texto bíblico, que está baseado no capítulo 24 do livro de Lucas, do verso 44 ao 49, vai estar escrito o seguinte: E disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então, no início, do verso 44, ele vai dizer, e lhes disse, foi isso que eu lhes falei enquanto estava convosco. Ou seja, durante todo o ministério, Jesus pregou exatamente que ele seria o cumprimento do que estava nos 3 principais livros. Quais? O livro da lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, como a nossa revista vai tratar sobre os salmos, é importante a gente destacar que e aí eu me resumo principalmente no verso 44, que o livro de Salmos é um livro também profético. Ele revela quem Cristo é. Ele revela que Cristo é o Rei dos Reis. E é por meio desse livro que nós encontraremos uma vida devota a Jesus, devota a esse Deus grandioso que morreu por nós. Então, na nossa introdução, é importante nós entendermos que o livro de Salmos é uma obra que expressa realmente aquilo que a nossa alma quer dizer. E isso é revelado por meio do Espírito Santo, por meio dos nossos autores do Antigo Testamento. Nós vamos abordar nessa lição, e é importante que você aborde, professor, que desde o tempo que Jesus começou a pregar, a igreja do 1º século, bem como tudo que está envolvido relacionado ao livro de Salmos, nós temos esse livro como um ponto importantíssimo para a nossa vida cristã. Esse livro deve ser algo que faça parte da sua vivência. Então é por meio dele que você vai ter uma vida e mais experiências com Deus. É importante que ele esteja no seu dia a dia. E aí, no nosso tópico 1, nós vamos abordar o quê? É um livro que fala ao coração, ao nosso coração. Então, no subtópico 1, o livro de Salmos e Jesus. O que nós vamos tratar aqui? A leitura bíblica, que nós tivemos hoje no texto bíblico, ele vai mostrar que o livro de Salmos fala também da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Juntamente com o livro de Isaías, com o livro de Salmos, é um dos livros mais citados por Jesus durante todo o seu ministério. Ele cita o livro de Salmos em muitas passagens. E ao longo da história da igreja, nós vamos perceber que, e mais para frente eu vou citar isso, que nós tivemos o livro de Salmos como sendo algo importantíssimo, porque ele revela quem Cristo é. E aí o apóstolo Paulo vai indicar o livro de Salmos como sendo algo importante na nossa adoração diária e na nossa vida em comunhão, tá? Então, o livro de Salmos, ele está presente desde Jesus,
desde a igreja antiga e também deve estar presente na nossa igreja atualmente. Tá? E aí no subtópico 2, já trago aqui para nós, né, o que o apóstolo Paulo vai emitir para a igreja primitiva. Ele vai emitir em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26, escrito o seguinte: quando vos ajuntais, cada um de vós tenha um salmo. A importância do livro de Salmos. Então, na reunião dos santos, né, na congregação, quando forem cultuar, tragam um salmo. Por quê? Porque esse salmo serve para edificar, para falar ao vosso coração, para revelar a Deus, muitas vezes, aquilo que nós não conseguimos expressar. E aí eu trago algo importante, uma meditação, uma reflexão para nós. Quantas das vezes, quando nós nos ajoelhamos, nosso momento que nós temos a devoção a Deus, nosso momento de oração, nós usamos de vãs repetições, como muitas vezes, como se aquilo fosse algo rotineiro. E Deus quer de nós uma experiência em que nós falemos para Ele quem nós somos, que a nossa alma seja revelada a Deus da forma mais pura e genuína. E um caminho para nós nos revelarmos a Deus com a verdade de tudo que nós somos é o livro de Salmos, porque muitas das vezes ele vai, né, permitir que nós falemos coisas que não conseguimos. A palavra de Deus, o livro de Salmos, ele é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para revelar a Deus aquilo que nós não conseguimos dizer por palavras. Então, a importância, né, de nós trazermos o livro de Salmos para a nossa reunião. Ou, como ordem na Epístola Paulina, ele também vai trazer: enchei-vos o Espírito Santo, né, falando entre vós com salmos. Então, você quer revelar aquilo que você não consegue dizer? Use os salmos. Por meio do enchimento do Espírito Santo, você consegue dizer coisas que você não consegue proferir, vão ser ditas por intermédio do livro de Salmos. Né? Então nós vamos perceber o que com essas citações que eu trouxe aqui. É importante que você exponha que os primeiros cristãos, eles eram pessoas que oravam, que cantavam e que sentiam o livro de Salmos, que viviam o livro de Salmos. Né? Não era algo só em vã repetição. Era algo mais que isso, era uma profunda devoção. Como eu disse, era aquilo que transpassava o que era permitido dizer por meio da sua alma. Né? Então, que o livro de Salmo, da mesma forma que agia nos cristãos, né, do primeiro século, também possa agir em nós. Que nós possamos nos levar em oração, em devoção a Deus, e que o livro de Salmo nos permita falar a Deus o que nós não conseguimos por meio de palavras. Que Deus possa enxergar a verdade do nosso coração. Porque é somente assim, é com o livro de Salmos, que nós teremos, então, um momento mais precioso da presença de Deus. Tá? Então, no nosso subtópico 3, nós vamos falar, então, sobre o título do livro. Tá? O título do livro de Salmo, ele remonta à devoção a Deus, ao momento de entrega a Deus. Nós vamos perceber, né, que o termo que é trago, né, pelos hebreus, que é terrilim, o sentido é louvores. Tá? Então, nós vamos perceber que o livro de Salmos, então, ele era utilizado como uma forma de louvar, de entrega a Deus. Né? Tanto o título que nós conhecemos hoje, né, que é Salmos, nós percebemos que ele vem da palavra latina que significa um instrumento musical. Então, leva a esse sentido de louvar, de adorar. Né? Então, quando nós vamos observar, nós podemos afirmar, né, que os 150 salmos, eles são, na verdade, um meio que nós podemos adorar a Deus, que nós podemos levar uma vida espiritual com Deus. Tá? Porque desde o primeiro século, os cristãos tinham seu coração aquecido por essas belas palavras que são emitidas por meio dessa poesia espiritual. Porque convém a gente destacar, né, que o livro de Salmos é inspirado pelo Espírito Santo. Os homens que foram utilizados para escrever isso foram usados pelo Espírito Santo para que, por meio desses escritos, nós pudéssemos também sentir a presença de Deus. Tá? Então, no subtópico 4, nós vamos perceber que aqui nós vamos tratar sobre a autoria e data. E é importante destacar que o livro de Salmos ele permeia quase todo o Antigo Testamento. Então, ele vai do século 10
antes de Cristo até o século V antes de Cristo, tá? Então, desde o período de Moisés até o período do exílio dos judeus, tá? Então, e como que funciona, né, a questão de autoria? Nós temos poesias que são atribuídas a Davi, poesias que são atribuídas aos filhos de Corá, poesias que são atribuídas a Asaf, outros que são atribuídos a Salomão, a Emã, a Etan e outros de fontes desconhecidas. Então, a autoria é diversa, mas nós percebemos que há temas, né, que são comuns entre eles. E nós vamos abordar também sobre esses temas já já. Então, no nosso tópico 2, nós vamos falar sobre a composição e o propósito dos salmos. O subtópico primeiro, né, ele vai falar o seguinte: a divisão, como que funciona a divisão do livro de Salmos? Nós percebemos que comumente nós dividimos ele em 5 livros, né? Esses 5 livros nós temos aqui. O primeiro deles é o livro formado, né, do Salmo 1 ao Salmo de número 41. Essa coleção ela é completa, autoria de Davi. Tá? E nós vamos perceber que o Salmo 1, ele vai ser estudado na nossa próxima lição, ele vai falar sobre a promessa daqueles que se entregam à palavra de Deus. E ela traz também um alerta àqueles que escolhem viver segundo os conselhos dos ímpios. Então, nós vamos estudar ela na próxima aula, mas esse livro ele é introduzido com esse primeiro Salmos, tá? Com esse primeiro Salmo. O livro de número 2, né, é o segundo livro que ele é formado pelos salmos de número 42 a 72. E ele é de autoria variada. Ele vai trazer algumas orações pessoais e orações em ações de graça, né, em agradecimento a Deus. Já o livro de número 3, que ele vai trazer os salmos de número 73 a 89. A maioria desses salmos foi escrita por Asaf. E ela é uma coletânea que descreve a vida de Israel como uma nação. Tá? O livro de número 4, ele vai trazer uma coleção dos Salmos 90 ao 106, e nesse livro a fidelidade de Deus com Israel ela é cantada. É importante estabelecer que se entende que o Salmo de número 90 e 91, que é os que a gente mais conhece, eles são intitulados como sendo provavelmente escritos por Moisés, né? E nós vamos então abordar mais à frente sobre esses salmos, tá? O livro 5º, finalmente, que ele é o último livro, né? Ele é formado dos Salmos 107 ao Salmo 150. Ele é uma coletânea que ele traz meditação na palavra de Deus como um referencial, a importância de se meditar na palavra de Deus, tá? E nela a gente destaca o maior salmo de todos, que é o Salmo 119. Tá? Então, essa é a estrutura. A divisão é em 5 livros, sendo esses 5 repartidos dessa forma que eu citei para vocês, tá? No nosso subtópico 2, nós vamos entender então como que é a classificação literária do livro de Salmos. Ele é uma classificação poética, tá? Então ele é escrito em poesias. Ele era um título para ser, ele é um livro que foi escrito para ser declamado em alta voz, para ser dito em alta voz. Por isso nós dizemos que nós temos 150 composições e não capítulos. Então o livro de Salmos ele não contém capítulo 1º, capítulo 2º, mas sim ou versos, né, ou composições. Então, a composição de número 1º, a composição de número 70, composição de número 150, porque ele foi feito para ser cantado, para ser executado de uma forma musical. Tá? Assim, nós precisamos compreender que há 7 categorias básicas que nós podemos incluir cada um dos salmos. A primeira, salmos de lamentação. Salmos de sabedoria, que trazem algum entendimento sobre nós. Nós também temos os salmos chamados régios, né, que fala sobre o rei. Nós vamos entender que alguns dos salmos falam sobre características que não vão ser reveladas em Davi, né, e seus posteriores, mas em Jesus como sendo o rei dos reis, né? Nós temos também salmos de ação de graças, como eu disse. Nós temos salmos que são proféticos. Nós temos salmos também que são penitenciais, né? Então, esses são 7 temas, assim, categorias básicas que a gente pode ir analisando, né, cada uma das composições e salmos e tentando estabelecer como sendo um ponto-chave para aquele salmo. Né? E aí no nosso subtópico 3 nós vamos entender o propósito. Qual que é o propósito do livro de Salmos? Nós podemos entender, como eu já disse, que é para expressar o sentimento mais íntimo da nossa alma. Então, por meio do livro de Salmos nós conseguimos revelar, né, um dos aspectos mais lindos desse Deus que é santo, desse Deus que é poderoso,
né? Como é dito no Salmo 51, no seu verso 4. E aí a gente consegue também clamar por auxílio de Deus, né? No Salmo 109, nós percebemos isso. Reconhecer a grandeza de Deus, como é dito no Salmo 33. E aí, na nossa Bíblia de aplicação pessoal, ela vai trazer algo interessantíssimo para nós. Ela vai trazer assim, se você quer encontrar conforto, você leia o Salmo 23. Se você quer falar intimamente com Deus, leia o Salmo 103. Se você quer aprender uma nova oração, leia o Salmo 136. Se você quer aprender um novo cântico, leia o Salmo 92. Se você quer aprender mais a respeito de Deus, leia o Salmo 24. Se você quer saber como se aproximar de Deus a cada dia, leia o Salmo 5. Se você quer compreender melhor a si mesmo, leia o Salmo 8. Se você quer aprender mais a respeito de Deus, leia o Salmo 24. Se você quer sentir que vale a pena viver, leia o Salmo 139. Se você quer entender por que você deve ler a Bíblia, leia o Salmo 119. Se você quer louvar a Deus, leia o Salmo 145. Se você quer saber que se Deus está no controle, leia o Salmo 136. Se você quer dar graças a Deus, leia também o Salmo 136. Se você quer agradar a Deus, leia o Salmo 15. Se você quer saber por que deve adorar a Deus, leia o Salmo 104. Então entenda, há um salmo que revela um momento que pode nos ajudar por um momento de dificuldade ou de alegria, de entendimento, de busca por conhecimento. Cada um dos salmos, ele pode revelar um pouco de Deus a você. E por meio dessa revelação de Deus a você, você pode sentir conforto, você pode sentir alegria, você pode sentir que você está entendendo que Deus pode perdoar os seus pecados. Então, os salmos também, é por meio deles que nós conseguimos viver o nosso dia a dia, como eu disse lá no início. Tá? E aí, no nosso último tópico, o tópico 3, nós vamos entender, então, quais são os principais temas de salmos. Eu já disse alguns aqui, né? O primeiro subtópico, né, ele vai falar o quê? Que Deus é criador e sustentador. Uma das imagens mais poderosas do livro de Salmos é apresentar Deus como criador e sustentador de todas as coisas, né? E aí eu trago aqui o Salmo 24, que ele diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ou seja, Deus é tão poderoso que tudo está sob o seu controle. É uma mensagem consoladora, é uma mensagem de alegria. Por quê? Porque há poder desse Criador, ele é sustentador e que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Então entenda, se você entrou para assistir essa aula e está com um momento de dúvida se você está sozinho nesse mundo, se Deus existe ou não, que você compreenda que Deus ele é sustentador, que Deus é quem está sob o controle de todas as coisas e nada escapa do seu controle. É isso que está escrito, Deus desde a fundação do mundo, ele é soberano. Então ele é soberano sobre a sua família, ele é soberano sobre a sua vida, ele é soberano sobre as suas escolhas e é sobre essa vontade que Deus tem sobre nós é que nós devemos guiar as nossas vidas. Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós não viemos para cá em vão, nós não nascemos em vão. Deus tem o controle desde o seu nascimento e antes mesmo que você fosse formado e gerado, Deus já estava sob o controle da sua vida. Ele tem o controle de tudo que habita neste mundo e também fora dele. Ele é poderoso, ele é sustentador. Esse é o Deus a qual nós servimos. Então, esse mundo não foi produzido por acaso e é isso que o Salmos vai revelar. Que Deus é criador e sustentador, subtópico 1. No nosso subtópico 2, ele vai também revelar a realeza do Messias. Muitos salmos, a gente vai perceber que eles demonstram, né, enfatizam muitas qualidades sobre o rei de Israel, né, sobre a sua entronização, sobre a sua justiça, retidão e o reinado perene, como o Salmo 72, como o Salmo 110. Mas nós vamos perceber que, embora esses salmos originalmente estivessem falando sobre Davi e seus sucessores, como eu disse, nós vamos perceber que há qualidades ali que não são plenamente reveladas em Davi e seus sucessores. São reveladas somente em Jesus, como está em Mateus 22, o capítulo 22, o verso 43 a 45.
Então, no livro de Salmos, nós temos a revelação de quem é esse grande rei que é Jesus. Da revelação de quem é Jesus, desse rei maravilhoso. Então nós vamos perceber que também nós temos esse tema. E o terceiro subtópico, nós vamos trazer então por último, a vida de devoção a Deus. Né? Uma vida em que você é devoto a Deus, em que você agradece, que você celebra, que você se alegra, que você busca. Então, a partir do livro de Salmos, nós vamos perceber que aspectos da vida espiritual que é desenvolvido ali, que deve ser baseado, que nós devemos nos basear ali e trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso devocional com Deus. Tá? Então, louvar a Deus, agradecê-lo, celebrá-lo, clamá-lo, confessar os nossos pecados, confiar, esperar em Deus. São muitos aspectos da vida espiritual que são apresentados no livro de Salmos. Tá? E é isso que vai produzir em nós uma vida devocional. Nós podemos dizer, portanto, para concluir, né, esse subtópico, que é por meio do livro de Salmos que nós vamos ter uma ajuda do Espírito Santo para nos levar à adoração, para nos levar à oração. Tá? E é essa oração que seja em espírito e em verdade, como é dito lá em João capítulo 4, do verso 23 e 24. Então, para nós concluirmos tudo que nós falamos sobre os Salmos, nós precisamos entender o seu conceito, a sua estrutura, sairmos dessas aulas entendendo o propósito e sobre quais temas ele aborda, como eu disse, sobre a realeza de Jesus, sobre nosso devocional, sobre a vida espiritual, né? E é por meio desse livro que nós podemos potencializar nosso momento de adoração e devoção a Deus, né? Então, é por meio dessas 13 lições que nós vamos abordar sobre o livro de Salmos, é que nós poderemos orar melhor, adorar de maneira mais profunda, mais piedosa e servir a Deus com mais devoção, com mais amor por aquilo que nós estamos fazendo. Então, que o livro de Salmo possa tocar profundamente o seu coração, é tudo o que eu desejo. Então, continue assistindo às nossas aulas, que nós possamos abordar vários temas e aspectos do livro de Salmos que sirva para o seu dia a dia, para o seu devocional, que possam enriquecer a sua vida espiritual. É tudo que eu desejo. Então, paz do Senhor, que Deus possa abençoar e invadir a sua vida, a sua família, e que você seja usado por Deus esse final de semana para os seus alunos. Que Deus possa usar você, que Deus possa falar por intermédio de você. É tudo que eu desejo. Até a nossa próxima aula e eu te espero. Até lá!